Porque literalmente Botox é veneno, já falamos um pouco disso. Mas qual é o maior mito sobre o Botox? A teu ver, achas que uma mulher mais rápido paga um tratamento de Botox do que uma consulta no psiquiatra? Achas que há um padrão que os homens... É como se os homens exigissem da mulher em relação também a envelhecer? Este episódio é diferente. Eu convidei um homem para um espaço feito por mulheres. Porque ele escuta mulheres todos os dias e porque há perguntas que só doem quando são ditas em voz alta. Falamos sobre estética, saúde mental, autoestima, sobre a exigência dos homens e da sociedade, sobre o medo de envelhecer e o medo de já não ser escolhida. E falamos sobre amor, sobre relações e sobre o livro que ele escreveu com a mulher dele, psicóloga, O Próximo Passo. Porque talvez o teu próximo passo seja voltares a ti. Eu conheço pessoas que largaram o emprego, a mulher, né, largou o emprego por causa do marido, porque o marido não quer, o marido tem ciúmes. Poxa, isso não existe, isso não existe. Então essas ilusões da mulher querer crescer, e às vezes tem um potencial gigante para crescer profissionalmente, para crescer em vários sentidos, e o marido anula. Aí isso a gente trata no livro. Será que é isso que você quer para sua vida? Tem muita coisa para falar sobre a mulher, tem muita coisa para falar sobre a mulher. A mulher é um campo de estudo infinito, né? Se você parar para estudar uma mulher, tu não vai parar para estudar nunca na vida. Porque hoje é um episódio especial, porque normalmente os meus podcasts é de mulheres para mulheres. Sim. Porque um homem, eu achei que faz sentido um homem que trabalha todos os dias com mulheres, fala com as mulheres, percebe as mulheres. Recentemente o livro, ainda vamos falar sobre o livro, O Próximo Passo, que é sobre relacionamentos saudáveis, como sair dos relacionamentos tóxicos. Exato. Experiência própria, experiência do redor que assim viveu. E por vezes, nós mulheres, faz bem ouvirmos a outra parte. Mas eu tenho alma feminina. A minha esposa fala que por mais 5 minutos eu ia nascer uma mulher. Por isso temos aqui o Remísio, médico dentista, biólogo, professora, escritora. O que mais? Olha, eu comecei como biólogo, né? Dou aula já há 30 anos, faz 30 anos que eu dou aula. Aí depois eu fiz medicina dentária, mestrado em educação, por ser professor. Fiz o mestrado em medicina dentária cá em Portugal, para trabalhar cá em Portugal. E trabalho com bucomaxilofacial no Brasil e cá em Portugal médico dentista, especialista em harmonização facial e cirurgias. Basicamente, harmonização facial. Esse hoje em dia é o que a gente chama de meu carro-chefe em Portugal hoje. E estou a me preparar também agora para começar a atender em França e Suíça. E vice-versa. Sim. Muito bom. França, Suíça e Luxemburgo. Ok, que é os próximos passos. São os meus próximos passos. Cada um tem seu próximo passo, Claro, né? claro. Por isso que o nosso próximo passo a gente tem que pensar bem qual que vai dar. Para depois lá na frente a gente não se arrepender. Ouve muito a sua intuição a tomar as decisões? Eu ouço muito a minha intuição. E o nome da minha intuição se chama Tayane, minha esposa. Também é Ela bom. é minha intuição. O meu irmão me falou uma vez, o meu irmão mais velho, ele me falou uma vez que as mulheres realmente têm um sexto sentido e a gente tem que ouvir mais as mulheres. Por ele ser mais velho do que eu, ele fala, poxa, se eu tivesse escutado mais a minha esposa, eu teria errado menos na minha vida. E aí, eu sou uma pessoa que eu ouço muito quem tem mais experiência do que eu. E eu costumo colocar em prática na minha vida. Então, eu coloco isso em prática. Minha esposa fala, eu paro para pensar. Mesmo que eu esteja com opinião contrária, eu paro para pensar, para ver se é aquilo mesmo ou não. Então, a minha intuição chama-se minha Também esposa, é boa. Anitta. Remísio, você trabalha com as mulheres no consultório. O que é que as mulheres, quando vão ter consigo para fazer um tratamento, dizem sem dizer? Olha, o olhar diz muita coisa, né? E a gente tem que aprender, eu aprendi isso, poxa, eu já estou fazendo só não exclusivamente harmonização facial, mas trabalhando com harmonização facial com prática quase que diária desde 2011. Então, já faz 14 anos. E aí eu aprendi a olhar
eu aprendi a ler o olhar da mulher, né, da minha paciente que chega até o meu consultório, para saber o que que ela quer. Na verdade, ela não quer somente eliminar uma ruga, um problema que a acompanha. Geralmente, esses problemas são momentâneos. A mulher, às vezes, ela quer melhorar a sua autoestima. Às vezes, a autoestima dela está tão baixa que ela fala, vou fazer um botox. Há um tempo atrás, ela falava, vou ao shopping fazer compras. Hoje, elas, graças a Deus, elas falam, vou fazer botox. E aí, a gente não trata a paciente somente como uma paciente. A gente trata como um ser humano que precisa realmente levar a autoestima e a gente não promete milagres, porque eu não faço milagres, eu faço ciência. E os resultados, eles vêm, mas eles também não vêm tão rápido assim. Então, eu sou muito honesto em relação a isso. Os resultados vêm, mas não vão vir de hoje para amanhã. Então, vai ser todo um tratamento que a gente vai fazer, sempre minimamente invasivo, e durante esse tratamento a gente vai tentando ganhar a sua autoestima. E a mulher com uma autoestima, né, bem elevada, ela também vai se maquilar, ela também vai para um ginásio, ela vai se alimentar melhor, ela vai beber mais água, ela vai parar de fumar, vai beber menos, ou seja, vai ter uma qualidade de vida por completo. E é isso que eu trabalho nos meus pacientes, não é fazer um botox. Se ela fizer um botox hoje, continuar a fumar, exagerar no álcool, dormir mal, o botox vai durar pouco e a autoestima dela vai baixar novamente. Então, eu tento trabalhar um pouco também o psicológico das minhas pacientes para que elas estejam com a autoestima elevada, com um psicológico bom, sabe? A mulher, ela tem que se empoderar. Não é se empoderar passando por cima de ninguém, não, é se empoderar por dentro. É não se sentir rebaixada, não se sentir por baixo. As pessoas podem falar o que quiser, e isso não é só mulher, isso é qualquer pessoa. As pessoas podem falar o que quiser e você tem a sua consciência e te diz o contrário. E você tem que saber ler a sua consciência e não o que os outros te dizem. Se virarem para mim e falar qualquer coisa e dentro de mim eu achar que eu não sou aquilo, então eu vou seguir o que a minha consciência diz, não o que os outros dizem. O que os outros dizem. E como homem, como é que é estar diante dessa vulnerabilidade das mulheres? A gente pega uma fragilidade muito grande no dia a dia de algumas mulheres, né? Mulheres com um relacionamento ruim, mulheres que às vezes estão a se separar, mulheres às vezes que estão a se tratar na questão estética porque teve um problema de saúde muito sério. Então, a gente tem que trabalhar de modo geral. O dia a dia é complicado, porque às vezes você sai de uma que tem um problema muito grande, você tenta ajudar e de repente você vem outra que completamente o oposto. Então, para trabalhar, a gente tem que ter... O que me dá a base para eu trabalhar bem é ser professor já há 30 anos. Porque eu entro em sala de aula e tenho 20, 30 pessoas fazendo perguntas diversas e eu tenho que saber responder porque a pergunta é sobre aquilo que eu estou a dar aula, a lecionar. Então, quando a mulher chega até a mim para uma questão qualquer, eu tenho que saber trabalhar aquilo que ela quer. E eu também não posso prometer resultados nenhum. E aí vem logo uma outra e aí fala completamente oposto, que é uma coisa completamente diferente e eu tenho que saber lidar com isso. É o que a gente chama de jogo de cintura, né? Tem que ter um jogo de cintura para saber lidar com isso. Mas, olha, não somente as mulheres, né? Homens também me procuram bastante. E às vezes, o público completamente diferente faz a gente pensar, refletir. E eu tenho até, toda vez que eu vou ao consultório, que uma pessoa ou outra atrasa, ou então eu fico lá mais tempo, as rugas são linhas, né? E cada linha dessa conta história, conta uma história de vida. E aí eu estou escrevendo esse livro, Linhas que Contam Histórias, de depoimentos verídicos de pacientes meus que passaram por situações complicadas e chegaram até mim. E geralmente chegam até mim por indicação. Então, essa sua pergunta, eu não posso te dizer claramente, mas eu ainda estou me aprofundando. Cada pessoa que chega até mim, eu recolho um pouco daquela história dela e coloco no papel. Eu sou das antigas, eu coloco no papel. Hoje em dia o pessoal bota no telemóvel, no computador, eu boto no papel. Ok. Já alguma vez sentiste que uma mulher fez um tratamento estético só para agradar um homem? Muitas. Muitas. E eu falo muito. E às vezes elas me falam isso. Mas é para agradar. Aí eu
não posso julgar ninguém também. Ai, é difícil, é complicado. Vamos nos colocar no lado dela. Ela quer agradar um homem. Eu não posso julgar. Ela está tentando agradar o marido, o namorado, a pessoa que ama, enfim. Ao mesmo tempo, tu pode olhar ter outros olhos e falar, poxa, você não tem que fazer isso para agradar ninguém, tu tem que fazer por você. Então, a pessoa vai fazer um procedimento estético para agradar um homem, um marido. A gente pode achar, poxa, legal, é bonito, isso é bom. Se for um relacionamento saudável e ela não estiver a fazer para cobrir alguma coisa negativa, alguma coisa ruim. Aí tudo bem. Mas agora, se for somente para agradar e ela se agradar, eu acho positivo. Agora, simplesmente para agradar, a gente tem dois olhares. Tu pode ver o lado, né, positivo. Poxa, que bom, ela está fazendo alguma coisa pelo marido. Ou pode ver pelo lado negativo. Muitas mulheres vão falar, para agradar homem, vai fazer isso para agradar homem, né? Então, eu vou sempre ficar pelo lado positivo. Eu estava a falar isso hoje com a minha esposa, né? Que nós temos um relacionamento já de 19 anos e o nosso relacionamento é muito sólido, graças a Deus. E se a minha esposa hoje fizer um procedimento estético para me agradar, eu não exijo nada, não cobro nada. Mas se ela, na cabeça dela, fizer para me agradar, eu acho que é só ponto positivo, porque não é uma coisa negativa que eu cobre ela ou que eu veja defeito nela e nem nada. Ela só vai fazer para me agradar. Então, eu acho que a gente tem que ver os dois lados, né? A gente não pode julgar ninguém, a gente tem que ver os dois lados. Eu tenho pensado muito nessa questão das pessoas, mulheres, gays, homens, enfim, pensando no ser humano de forma geral. O que quer que a pessoa faça, a gente está falando exclusivamente de mulheres, mas o que quer que a pessoa faça, que a mulher faça, a gente não pode julgar, a gente não está na alma dela, a gente não está no pensamento dela, a gente não sabe o que ela quer, o que ela pensa. Eu, Remísio, acho errado ela tentar fazer isso para cobrir um erro, para tentar prolongar um casamento, uma coisa que já não deu certo e tentar agradar dessa forma. Aí eu acho errado. Eu acho que isso não vale a pena. Mas, assim, tem lado positivo, como eu falei, se for para agradar, enfim, cada um pensa de um jeito diferente. Eu poderia te retornar essa resposta. Eu queria ouvir um pouco você, que é especialista na área. O que você pensa? Se uma mulher, por exemplo, uma amiga nossa qualquer, a Bruna, se ela fizer alguma coisa de estética, né, para tentar agradar alguém, o que você aconselharia ela? A Débora hoje diria, não faças. Eu diria, olha o teu espelho, olha o teu espelho e nem questiones o que é que tu não gostas. Olha para o espelho e diz, eu adoro-me, eu gosto de mim. Débora, uns anos atrás, diria, nem sei o que é que eu diria, para ser sincera, porque esse mundo de Botox para mim era, não é? Porque o Botox o Botox era glamour, coisas para pessoas ricas. A Botox Party, que hoje em dia há com caviar, é assim muito banalizado, o Botox. Por isso, hoje eu diria isso. Se quiseres fazer, faz por ti, não por outra pessoa. Mas olha o teu espelho primeiro. É bom tu ter falado isso pelo seguinte, eu concordo contigo. E quando o paciente chega no meu consultório pela primeira vez, eu dou o espelho para ela e falo, me diz aí o que você quer que eu tente melhorar, o que te desagrada, o que te incomoda. Essa é a pergunta que eu faço para o meu paciente. Essa ruga, isso, aquilo, tudo bem, a gente consegue melhorar e a gente também faz um tratamento para prevenir e tal. Mas esses dias me chegou uma paciente, uma menina nova, que ela tem orelhas de abano, que é a orelha meia para fora, e eu faço automodelação. Eu não corto a orelha, não faço cirurgia, não faço nada. Eu só dou 2 pontos, que é uma técnica que a gente desenvolveu, que desenvolveram e eu aprendi. Que a gente dá somente 2 pontos de sutura, e a orelha fica pro resto da vida, assim, se ela seguir todas as orientações. E aí eu olhei para ela e falei, poxa, você não precisa. E ela não é a primeira, tá? Eu olhei para ela e falei, olha no espelho. Você realmente tem certeza que você precisa fazer isso? Porque você não precisa.
Aí ela falou, poxa, eu preciso porque eu não consigo me olhar no espelho de cabelo preso. Quando eu saio para ir para uma praia, eu não consigo entrar na água, uma piscina, eu não consigo entrar na piscina por causa do cabelo que fica molhado, a orelha fica para trás, ela se sente mal. E aí eu fiz, dei 2 pontos em cada lado, em cada orelha, e aí quando eu mostrei para ela no final o resultado, que ela se viu no espelho, e ela começou a chorar muito, muito, e me agradecer muito, muito, porque eu tirei dela um peso que ela carregava há muitos anos. Uhum. E ela sofria muito bullying com aquilo. E aí eu tirei esse peso das costas dela. E aí agora ela falou, já consigo me olhar no espelho agora. Nesse momento eu já consigo me olhar no espelho. Uhum. E isso é gratificante, percebe? Eu não fiz nada, não botei botox, não fiz um fio de PDO, não fiz nada. Eu só dei um ponto de sutura. Como a gente se corta, né? Tem que dar ali um ponto, uma sutura. Eu dei 2 pontos de cada lado e resolvi o problema dela. E isso é uma questão estética, porém, que a incomodava. Sim. E essa resposta que ela nos dá, isso é extremamente gratificante. É extremamente gratificante. Às vezes dá vontade de chorar junto com o paciente e fala, poxa, que bom que você gostou. Sim, porque não foi o tal de fazer só um procedimento estético por comparar com outra mulher, porque a outra é mais Sim, bonita, sim. agradar a outra pessoa e não está a fazer porque o incomoda. Está a Sim. fazer por medo de julgamento de outros. Já alguma vez recusou-te fazer um botox, estética, por achar que aquela pessoa só o queria fazer por insegurança? Não por insegurança, porque realmente não precisa. Uhum. Ia gastar produto à toa, ia gastar dinheiro à toa, ia gastar o tempo à toa e ela ia continuar igual. Realmente não precisava. E não é só o botox, são outros produtos estéticos, outros procedimentos estéticos também. Eu já recusei. E por essa recusa e uma boa conversa com o paciente volta a me procurar pela honestidade. E aí eu tiro foto, gravo aquele momento que a pessoa está, né, o rosto, antes do procedimento, a gente tira foto para fazer todo um acompanhamento daquele paciente. E a gente, meses depois, tira a foto e fala, ó, tá vendo como é que você não precisava, ia gastar dinheiro à toa, ia, enfim, fazer um procedimento desnecessário. Eu já recusei muitos, muitos. E essa honestidade que me leva a estar onde eu estou. E atrair as pessoas certas. Atrair as pessoas certas. E não aquelas Exatamente. que procuram só para pôr uma máscara e tapar aquela ferida que tem na alma. Exatamente. E às vezes não é só na alma, às vezes quer colocar uma máscara para aparentar ser o que não é. Isso também não é legal, não é bom. Porque, literalmente, Botox é veneno. Já falamos um pouco disso. Mas qual é o maior mito sobre o Botox? Mais ou menos. Esse Botox ser um veneno é uma bactéria viva. Que, se for em excesso, vai te prejudicar. Por isso, escolher o profissional certo para que você não tenha problemas. Eu vivo no Porto e tenho uma médica, ela é do Santo Antônio, se eu não me engano, do Hospital Santo Antônio, no Porto. E ela é minha paciente. E sempre quando ela vai lá, ela fala, poxa, essa semana tivemos um caso de toxina botulínica, né? A pessoa fazendo tratamento estético acabou pegando botulismo, adquirindo botulismo. E aí vai parar no hospital. Então, sempre procurar um profissional que seja capacitado para fazer o procedimento, tá? Agora, é uma bactéria viva, o Botox, que é a toxina botulino, e a gente injeta ele no músculo. Ele vai dar uma relaxada no músculo, paralisando o músculo. Olha, assim, eu não considero ele como sendo prejudicial. A gente pode ter opiniões diversas e isso eu acho que é fundamental, né? Termos opiniões diversas e evoluirmos com as opiniões, pegar um pouco do seu pensamento, do que você acha, e você vice-versa, pegar um pouco do meu, e a gente lá na frente, pode não ser daqui a 5, 10 minutos, mas pode ser daqui a 5, 10 anos, chegar a um consenso e ver o quanto você estava certo ou errado, né? Isso é evolução, isso é evoluir, isso é bom. Mas eu, Remísio, não considero o Botox um veneno.
Eu acho que ele não somente melhora a pele, mas ele melhora a alma das pessoas, a autoestima. Eu, por exemplo, estou precisando de botox, a minha autoestima está lá embaixo. E não posso usar nesse momento. Por quê? Porque eu faço mentoria, dei mentoria para uma colega de um outro procedimento que não é botox, são fios de PDO, e ela falou que sabia fazer o botox, e aí eu deixei ela fazer o botox em mim, só que ela fez de uma forma errada, e eu no dia seguinte estava igual o Avatar, com o rosto todo deformado. E aí eu fiquei extremamente preocupado, minha esposa ficou preocupada, eu comecei já a tomar antibiótico, tem que tomar antibiótico, já fiquei preocupado, qualquer sinal já, além disso, eu já ia direto para o hospital, porque tem que ir realmente para o hospital, não adianta ficar só se medicando em casa. E aí eu tenho agora que esperar todo fazer todo o processo de esperar sair todo esse... Esperar fazer o efeito, o organismo ficar limpo novamente para eu fazer novamente o Botox. Ok. Né? Porque você tem um prazo também, que senão eu vou me contaminar cada vez mais. Sim. Por isso por isso tem que ser um profissional capacitado, que ele vai te dizer se você precisa ou não, ele vai ser honesto contigo. E ele vai te dizer o quanto botar. Ele não vai botar por botar. Eu não vou aplicar Botox em você, não precisa. Agora... Por exemplo, eu trabalho com uma modelo, ela é nova, tem para aí 21, 22 anos. E ela precisa estar com o rosto completamente parado, estático. Aí ela aplica Botox, porque é só para foto. Percebe? Às vezes, se fosse uma paciente que não fizesse fotos, uma paciente normal, de repente incomodaria, porque ela não teria expressões da sobrancelha, da própria boca, que ia ficar travando assim os lábios, né? Principalmente o lábio inferior, porque a gente aplica um pouco aqui no queixo. E para uma pessoa que não precisa da imagem, de repente aquilo ali incomodaria, até mesmo para falar. Mas no caso da modelo, eu sei que a incomoda quando ela não está a tirar foto, mas ela necessita para tirar foto. Então é um recurso que algumas pessoas utilizam hoje em dia também. Para isso. Sim, porque eu não digo que não se deve fazer. Eu é que, pronto, nesse aspecto, cada um é que sabe. Isso Você não precisa. Ainda bem. Nem quero. Eu tenho medo de agulhas. Não, ninguém. Não, nem me conseguia convencer a fazer. Mas era disso que estávamos a falar, de exageros. Porque há exageros extremos. Nem sei porque é que as pessoas, ou de onde é que vão comparar esses exageros, mas muitas vezes também é feito por aquela coisa de comparar, de querer agradar. A teu ver, achas que há um padrão que os homens... É como se os homens exigissem da mulher em relação também a envelhecer? Sim. E eu acho que as mulheres também se autoexigem. Porque é um padrão que é divulgado por todos os lados, né? Em redes sociais, principalmente hoje em dia, na mídia de modo geral. E isso já não é de hoje, é de faz tempo, né? Então é um padrão da mulher ser magra, trabalhada ali no ginásio, né? na musculação, ter o corpo perfeito, o rosto perfeito, uma pele esticada. A mulher não pode ter uma mancha, não pode ter enfim, tem que se tratar, se cuidar. Então, acho que isso é tanto quanto um padrão. E os homens exigem isso, principalmente os mais novos que eu. Uma faixa dos homens de 35 a 45 anos, eu acho que são os mais exigentes do que os que passaram dos 50 e os abaixo dos 30. Porque eu vejo a geração abaixo dos 30, eu falo isso porque eu tenho contato diário com eles dando aula. Então, essa geração que está começando agora, 20, 22, 25 anos, terminando a faculdade, indo para o mercado de trabalho, eles esteticamente, assim, sempre tem uns que exigem isso. Mas a grande maioria que eu estou a ver, assim, eles não estão tão preocupados com isso, não. E os homens acima dos 45, 50 anos, acho que já são homens que já têm uma cabeça feita. Eu acho que não vê só esse padrão de estética, não. Apesar de que a estética, né, a mulher, um homem hoje de 50 anos, ele não é mais o que era 40, 50 anos atrás. É uma pessoa bem mais, tanto com a cabeça, alma, espírito, assim como o corpo, o rosto, bem mais rejuvenescido, né? Mas ainda tem esse padrão, que ainda é muito exigido, principalmente nas redes sociais. Mas falando da estética, a mulher, ela tem a sua beleza única.
Quando ela chega até mim no consultório, eu não vou colocá-la igual a paciente que saiu ou a paciente que está por vir. Eu vou realçar nela a beleza natural dela. E procurar fazer sempre, que isso eu faço com todos os pacientes, procurar manter a juventude. E a juventude não está só na pele. A juventude também está na cabeça, está no espírito, está na alma, está no corpo. Uma boa alimentação, hidratação, atividade física. Tudo isso é juventude. Percebe? Às vezes você pode ter ruga e ser jovem. Sim. Né? Eu acho que até como disse o próximo livro, as rugas contam histórias. Conta histórias. Acho que pertence um bocadinho. Acho que se pode ver a idade de uma mulher porque não é aquilo que a define. Não. E é isso que não. hoje em dia... Hoje em dia a gente se engana estudar. muito com a idade. Olha para a pessoa e tu fala, tem 50, às vezes a pessoa tem 30. Tu tem 35, às vezes tem 50. Enfim, isso engana-se muito hoje em dia. A teu ver, achas que uma mulher mais rápido paga um tratamento de Botox do que uma consulta no psiquiatra? Sim. Sim. No consulta no médico dentista. Às vezes a mulher está com um dente cariado, sente dores esporádicas naquele dente, de repente com um mau hálito, alguma coisa assim, e não vai ao dentista porque tem que pagar, mas tem que botar o Botox em dia. Isso acontece muito. E não vou nem falar de um psiquiatra, mas um psicólogo, que eu acho que todos deveriam fazer terapia. E a mulher não vai pagar a terapia podendo pagar o Botox. Não vai. Isso é inato nelas, não sei porquê, mas é não só na mulher, no homem também. Também? Também. No homem também. É raro os que vão trocar um Botox por uma terapia. Te digo que é raro. Ok. É interessante que o homem também... O homem também. Também. O homem e é também. nesse aspecto que eu quero entrar também do teu livro, o próximo passo, que tem a ver mesmo com esses assuntos também, porque isso da autoestima, isso retrata tudo também nos relacionamentos que nós levamos, que continuamos com essa pessoa. Fala-me um pouco do seu livro. O próximo passo é um livro que eu escrevi com a expertise da minha esposa, que é psicóloga, e pelo nosso relacionamento, que já faz 19 anos que estamos juntos, um relacionamento extremamente saudável. Falamos, inclusive, hoje sobre isso. E a gente lida com as coisas, se eu brigar com ela agora, por algum motivo fútil que seja, mas não é uma briga de escândalo, gritar, xingar, não. Uma briga, uma pequena discussão que acontece com todos os casais por causa desse livro. E aí, na cozinha. Aí eu estou na sala já com esse livro, a gente já não lembra mais desse livro. As coisas aconteceu, já discutimos sobre aquele assunto, já tratamos daquele assunto e vamos para o próximo passo. E aí a gente deixa aquilo para trás. E isso é saudável, porque a gente não fica remoendo uma coisa, né? E a gente parou para perceber que, poxa, a gente precisa apresentar um relacionamento saudável para as pessoas. As pessoas precisam, elas necessitam ter a chance de ter um relacionamento saudável. E a primeira linha do livro, né, quando entra no linha mesmo, né, prefácio, nada disso não. A primeira linha do capítulo 1, digamos assim, do meu livro, ele começa com a seguinte frase. A frase é do próximo passo. Bruna, lê para mim, por favor. É a primeira frase, capítulo 1, Em cada desafio, encontramos uma oportunidade para crescer e nos reinventar. Sim, porque o casamento é um desafio. Você estar só é um desafio. Você estar com alguém é um desafio. Você está com alguém, se alguém pode ser seu namorado, pode ser seu amigo, pode ser seu parceiro ou parceira, é um desafio. Então, você é constantemente desafiado. E você não pode se espelhar no desafio do outro. O desafio é seu. Percebe? Então, você tem que se autodesafiar todos os dias. Eu acordo, aí eu vejo lá, poxa, tem minha esposa, tem meus filhos, qual é o desafio de hoje? Vamos trabalhar, vamos num podcast, vamos, não sei. É o meu desafio.
E a minha esposa, ela tem que somar comigo e vice-versa, eu tenho que somar com ela. Ela saber que eu estou vindo para um podcast, eu saber que ela está em casa com um filho doente e a gente está preocupado um com o outro, é uma soma. E a gente supera os desafios juntos, em conjunto. E, às vezes, alguns relacionamentos, só um que batalha pelo desafio, o outro não. E aí, quando só um batalha, chega uma hora que ele cansa. E se estressa, ele não... De repente, ele fala assim, poxa, não vale a pena eu ficar resolvendo os problemas sozinho, né? Os desafios chegam até a nós e só eu que resolvo. Por você, de repente, não estar a trabalhar, por não querer, por você, de repente, não participar da criação das crianças, por você não participar da tua vida num relacionamento, enfim, não sei. Mas você tem que... Os desafios chegam para o casal e o casal tem que superar aquele desafio junto. E, às vezes, você está só, está na solidão. Às vezes, é melhor do que você estar num relacionamento tóxico, num relacionamento que vai te deprimir. Porque, às vezes, você... Eu era muito depressivo quando era jovem. Eu namorava, eu sempre fui de namorar, nunca fui de ficar, eu era de namorar. Aí eu namorava, e aí quando terminava o relacionamento, eu sofria. E esse sofrimento, né, esse luto, que eu falo isso no livro, ele faz parte, você precisa passar por esse luto. Mas esse luto ele tem que durar aí 3 dias, 5 dias no máximo. Se virar muito, vira uma depressão, vira uma coisa muito ruim. E o homem, para essas coisas, eu acredito que ele seja até mais forte do que a mulher. Assim, eu falo por mim, tá? Não posso também falar por todos. Mais forte de mostrar para fora ou mais forte para dentro? sair dessa situação quando é de um relacionamento. Quando é de um relacionamento, né? E o que eu fazia quando eu estava muito, muito deprimido? Eu estudava e ia para o ginásio, para a academia. Então, isso eu acho até hoje muito, muito legal em mim. Eu achava isso muito legal em mim. Eu ia para o ginásio, treinava, ter uma qualidade de vida melhor e entrava numa faculdade. Já fiz faculdade de enfermagem, farmácia, comunicação. E se eu parar aqui para falar, eu vou falar umas 20 faculdades, que eu já entrava, começava a estudar, conhecia um monte de gente legal, mas eu falava, poxa, isso não é para mim. Aí, no segundo período, eu saía. 6 meses depois, eu saía da faculdade. As únicas que eu realmente terminei foi biologia e odontologia, né? Medicina dentária. Então, eu acho isso legal. Cada um tem a sua fuga. A minha fuga era estudar e treinar. E percebe que hoje eu estou com um relacionamento bom, né? Porque eu não estou treinando nada. Então, mas tem pessoas que têm fugas em diversos tipos de vícios, drogas, álcool, fazendo várias besteiras, enfim. O que não é saudável. Então, o livro a gente começou a escrever para isso, porque cá em Portugal, na Europa de modo geral, se lê muitos livros de autoajuda. Então, a gente classifica esse livro na categoria de autoajuda. Então, uma pessoa que está só, uma pessoa que está num relacionamento abusivo, independente de ser namorada ou já casado, ter ou não filho, ali a gente passa experiências com possíveis soluções, mas a solução que eu tive não necessariamente é que uma outra pessoa vai ter. Cada um busca a sua solução. Ali a gente dá possíveis soluções, mas sempre tocando na ferida. Poxa, é isso que você quer para a sua vida? Né? É isso que você espera? Por exemplo, eu falei com você, né? Comentei antes da gente começar a gravar, eu tenho um conhecido que antes de ontem ele tomou veneno porque a esposa dele terminou o casamento de não sei quantos anos, tem 3 filhos adultos, e ele tomou veneno porque a esposa dele se separou, e aí ele veio a falecer. E isso já era a 2ª vez que aconteceu isso com ele. Eu falo, poxa, será que é necessário chegar a esse ponto? Esse relacionamento, para mim, já não era para estar a existir, né? Mas você também sair de um relacionamento e cometer um suicídio, eu acho que isso, assim, busca ajuda, liga para alguém, procura terapia, procura um psicólogo, procura ajuda de um familiar. E o familiar que mais pode te ajudar nessa hora, eu acredito que seja um pai, uma mãe, que, sabe, que eu acho que são as pessoas que realmente querem ver teu bem.
Então, busca ajuda, mas não chega a esse ponto. E aí, nesse livro, O Próximo Passo, a gente fala exatamente sobre isso, porque nós estamos dando um próximo passo todos os dias. Então, qual vai ser o nosso próximo passo? Eu falei ainda há pouco que eu estou me especializando para ir trabalhar na França, em Luxemburgo e na Suíça. Esse vai ser o nosso próximo passo, mas eu não vou dar esse passo sozinho porque eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos. Então, o passo tem que ser a família inteira. Aí a gente senta, conversa e aí, está todo mundo de acordo? Até a minha filhinha de 9 anos, ela também participa da votação e tem o mesmo peso, e ela quer ir. E a gente está se preparar para isso. Então, o próximo passo que a gente vai dar vai ser em família. Eu não posso dar um próximo passo sozinho sem contar com a minha família, porque eu estou com a minha esposa, eu estou com a minha filha. Agora, meu filho também. Então, é isso. O próximo passo é para você parar, analisar e saber para onde você vai, o que você quer, se aonde você está, se está a te fazer mal, se não está a te fazer mal, se você está bem, se você não está bem. Às vezes você está bem e todo mundo fala, né? Eu não gosto muito e eu sou contra. Aí eu sou contra dessa frase. Você tem que sair da sua zona de conforto. Poxa, eu lutei tanto para chegar na minha zona de conforto, agora tu quer me tirar dela? Mas só que eu estou na minha zona de conforto e eu quero dar o meu próximo passo. Ótimo. Eu vou continuar no próximo passo mantendo a minha zona de conforto, que eu não quero mais sair da zona de conforto. Então, todo próximo passo que eu vou dar é um próximo passo pensado. Falando de relacionamentos, independente de ser homem com mulheres ou do mesmo gênero, às vezes os relacionamentos são extremamente saudáveis, mas às vezes são extremamente tóxicos. Então, a gente tem que parar para analisar qual é o próximo passo que você vai dar. Se aquilo vale a pena, se aquilo não vale a pena. Então, o livro, O Próximo Passo, que a gente vai lançar agora nas próximas semanas, possivelmente até na Feira do Livro de Lisboa, que vai ser no dia 22 de junho, que eu vou estar lá. A gente vai fazer o lançamento desse livro e em breve vai estar em todas as livrarias aí. Como disse, é um conjunto e não sozinho. A seu ver, quem é que se anula mais num relacionamento, a mulher ou o homem? Exatamente isso, é um dos pontos que a gente toca no livro. A gente não tem que se anular, a gente tem que se somar. E, se possível, multiplicar. Não adianta eu ser um escritor famosíssimo. Se a minha esposa quiser ser dona de casa, ficar só em casa, cuidar dos filhos, se for um desejo dela, ótimo, eu vou estar do lado dela para isso. Mas se ela quiser assumir a carreira dela de psicóloga e conquistar o mundo, eu também vou estar do lado dela para isso. Eu não vou anulá-la e assim como ela não me anula. A gente tem que se ajudar, a gente tem que se somar. A hora, desde o momento que você se anula, eu acho que você já tem que parar para pensar. Tá? Independente de ser homem ou mulher, do gênero, você tem que parar para pensar. Poxa, eu estou me anulando. Estou nesse relacionamento há 10 anos. Poxa, não acontece nada na minha vida, tá a mesma coisa. Cada dia eu estou mais estressado, angustiado. Tem que parar para pensar se você quer continuar assim ou não. Eu não estou falando para ninguém se separar. Você está casado há 10 anos e está infeliz, procura uma terapia, procura um psicólogo, procura uma ajuda, senta. E no livro a gente ainda fala, né, da comunicação. A comunicação ela tem que ser assertiva. Senta para comunicar-se com seu companheiro, com sua companheira. Procura fazer alguma coisa para sair daquela situação, dar um próximo passo juntos. Porque não adianta você estar infeliz 10, 15, 20 anos, de repente a vida acabou, você adquire uma doença, às vezes por uma infelicidade da vida. Às vezes você morre e passou por essa vida e não fez nada. E a gente não pode passar por essa vida sem ter feito nada. E a gente tem que, acima de tudo, ter uma alegria pessoal. Eu tenho que estar alegre, feliz comigo, eu tenho que estar alegre, feliz com a minha esposa, com a minha família. E é isso que a gente passa no livro Próximo Passo. E 2 conselhos que eu aprendi na vida, que eu boto nesse livro também, que é o seguinte: o meu pai me ensinou que a agressão física nunca pode acontecer de nenhuma parte, nenhum lado. Mulher. Se aconteceu agressão física, uma única vez que seja, sejam amigos e cada um vai viver sua vida. Se tiver filhos envolvidos, acaba ali aquela agressão física, tentem a amizade, vai viver a sua vida, cada um para o seu lado, e os filhos veem uma comunicação boa entre os pais. Mas não insista. Uma vez que teve agressão física, a primeira que seja,
pode ter a segunda, a terceira e por aí vai. Então, não insista. Esse é um dos conselhos que a gente está no livro. E o segundo é traição. Teve a primeira traição, já não insiste também. Sabe? Vai ter a segunda, vai ter a terceira, ainda que não tenha, aquilo vai ficar remoendo dentro do relacionamento, dentro do matrimônio. Então, são dois conselhos que a gente trata bem também dentro do livro. Agressão física e traição. São coisas que a gente não pode levar no nosso relacionamento, no nosso casamento, né? Às vezes você não é nem casado oficialmente, mas tem uma relação, então são coisas que... Se você, por exemplo, às vezes é até pior, você está somente namorando, esperando, a mulher está esperando que o rapaz assuma ela perante a família, perante a sociedade, peça em casamento. E, de repente, o rapaz está traindo e ela sabe. O rapaz agrediu fisicamente, ela sabe. E ela vai manter isso. É isso que ela quer para a vida dela. Porque se aconteceu a primeira vez, enquanto estão ainda namorando, imagina quando estiverem casados. Imagina quando tiver 10, 15, 20 anos de relacionamento, casados. Então, acho que tem que pensar muito se você quer dar esse próximo passo. Porque esses são dois pontos muito fortes, porque é o que acontece muito. Por isso é que eu estava a perguntar a questão de anular, porque normalmente é mais a mulher que se anula num relacionamento, principalmente quando são filhos ou quando estão filhos envolvidos, porque já é sempre... já conversas com outras mulheres que eu aqui tive, que querem fazer carreira, mas sentem sempre aquela culpa por serem mãe, então acabam-se por anular. Em questão aqui também é... Qual é a maior ilusão que uma mulher tem num relacionamento ou de um relacionamento? A maior ilusão que a mulher tem em um relacionamento, aí depende, né? Cada mulher vai falar uma coisa diferente. Eu vou dar o meu ponto de vista. No caso da minha esposa, não é uma ilusão, né? Ela deseja que a gente cresça junto e a gente vai crescer juntos. Mas vamos supor que ela desejasse que nós crescêssemos juntos e só eu que quero crescer e deixar ela apagada. Isso seria uma ilusão. E isso acontece muito, principalmente aqui na Europa, né? Que aqui ainda é muito patriarca, né? Muito machismo. O homem tem que estar ali acima, né? E acontece muito. Aqui em Portugal acontece muito ainda. Então, acho que muitas mulheres se anulam por causa do homem. E em todos os sentidos, profissional, sentimental, pessoal, familiar. Eu conheço pessoas que deixam de falar com a família por causa do marido. Não existe isso. Eu conheço pessoas que largaram o emprego, a mulher, né, largou o emprego por causa do marido, porque o marido não quer, o marido tem ciúmes. Poxa, isso não existe. Isso não existe. Então, essas ilusões da mulher querer crescer, e às vezes tem um potencial gigante para crescer profissionalmente, para crescer em vários sentidos, e o marido anula. Aí isso a gente trata no livro. Será que é isso que você quer para a sua vida? Aí a gente também faz a reflexão do outro lado. Poxa, mas eu vou largar um casamento, vou largar o meu marido para crescer profissionalmente? Não estou falando isso, estou falando para você parar e pensar o que você quer, refletir. O ideal é que você esteja casado e cresça profissionalmente. O ideal é que você cresça profissionalmente e chegue em casa e esteja amparada pelo seu marido. Esse é o ideal. Que ambos cuidem da família, que ambos cuidem da casa, dos filhos, que ambos lavem a louça, lavem a roupa, põem a roupa na máquina, passem uma vassoura no chão, que aconteça tudo isso. Esse é o ideal. Mas é o que acontece com todo mundo. Então, você tem que parar para pensar e ponderar o que você quer, o que você não quer, o que te faz mal. Não é terminar um relacionamento, também não é largar o emprego. É você ponderar. É você ver a melhor forma de levar os dois, mas sem ser infeliz, sem se anular, sem se... Percebe? A mulher, ela se anula muito aqui, muito. No Brasil, hoje em dia, as mulheres são mais empoderadas. Aqui elas ainda se anulam muito por causa de profissão, por causa de homem, por causa de um monte de coisa, por causa de marido, casamento. E eu acho que não é assim, não pode ser assim. A gente tá tentando mudar a mentalidade dessa futura geração aí com o livro Próximo Passo. Não somente a futura, mas às vezes a mulher está aí já casada há 30, 40, 50 anos e pode dar um start a qualquer momento. Pois. Até porque a geração mais nova, digamos assim,
é muito o contrário, porque essas mulheres ou essas raparigas, mulheres que estão agora, querem ser empoderadas e querem Sim. dar a voz e querem falar. Sim. E já se fala também naquela situação de que a mulher quer mandar em tudo. Não tem a ver com isso. Nós queremos é também ser ouvidas e poder escolher o que é que nós queremos ser. Sim. Aí eu também às vezes me pergunto, será que nós estamos a exigir muito como mulheres de poder escolher o que é que nós queremos ser, ou o homem está a ser preguiçoso em querer aceitar isso? É um pouco de cada. Às vezes o homem não quer por falta de confiança nele mesmo. Ele acha que vai perder a mulher porque a mulher vai trair, vai sair com outro, vai crescer mais do que ele, vai ganhar mais do que ele. A minha esposa já teve época que ganhava mais do que eu. E então isso aí é da cabeça de cada um. Mas eu acho sim que a mulher ela tem que ter voz. Qualquer um tem que ter voz, tem que ser ouvido. Né? Independente do gênero. Tem que ter voz, tem que ser ouvido, tem que ser respeitado. Vamos falar especificamente da mulher? A mulher, nessa próxima geração, que é o que eu percebo, posso não estar... não sou o dono da verdade, mas é o que eu percebo, principalmente quem está próximo a mim. Elas querem ser, sim, empoderadas, elas querem, sim, ter vozes e elas querem, sim, estar no mesmo patamar ou até acima do homem. Eu acho que cada um tem que fazer o que realmente quer. É isso. E pode ser que a mulher vá para o trabalho, né? A mulher vai trabalhar, como a gente diz, vai ganhar o pão nosso de cada dia, e eu fico em casa cuidando da casa, das crianças. Por que não? Né? Não sou machista a ponto de falar o contrário. Entendeu? Então, acho que a mulher, principalmente a nova geração, as mulheres estão vindo com uns dons, por causa das tecnologias, redes sociais, estão vindo com uns dons absurdos e estão realmente se empoderando, estão tendo voz. E nós, homens, principalmente os novos agora, tem que acompanhar. Agora, o que eu não acho certo é banalizar o relacionamento. Hoje eu estou com você, mas porque eu também sou... não sei, vamos pegar um influencer com milhares de seguidores, você também é uma influencer com milhares de seguidores, aí eu vou te largar a qualquer hora, estou contigo porque quer, banalizar o relacionamento. Não, vamos fazer a coisa, mas vamos fazer... Cada um tem a sua voz, cada um tem seu espaço, temos que dar voz e espaço para todos, mas assim... No nosso íntimo, na nossa relação mais pessoal, a gente também tem que ter um compromisso um com o outro, sabe? Ter o compromisso, ter a fidelidade, vamos crescer juntos, vamos nos unir. Você tem a sua voz, você tem o seu espaço, você tem o seu trabalho. Eu acho que nós temos que fazer isso. Principalmente os pais de meninas hoje em dia. Eu acho que nós temos que fazer isso pelas nossas filhas. É deixar as nossas filhas... E nós temos que ser exemplo para elas. A minha filha vê que eu trato bem a minha esposa, que eu empodero a minha esposa, que eu dou todo o suporte para a família de um modo geral. E a minha filha, ela não pode querer menos do que isso. Né? Ela não pode querer menos do que isso. Ela também tem que ter a voz dela, ela fala, ela vota, sabe, ela se manifesta na família e a gente aceita o manifesto dela. Ela vota sim, vota contra, vota a favor, enfim. E eu acho que as mulheres hoje em dia, principalmente a nova geração, elas têm que ter isso. Só que eu também acho que muitas não sabem como fazer. Aí acabam fazendo besteira e acabam sendo criticadas pelo outro lado, que são dos mais velhos e dos homens. Então, acaba sendo criticado. Então, uma minoria, às vezes, quer o que a maioria quer. Mas essa minoria faz de uma forma errada. E aí... O outro, ele não vai ver que é a minoria. Ele vai falar, vai taxar que são todas. Percebe? Sim. É o que acontece, por exemplo, com o feminismo. Né? Uma minoria, às vezes, eles levantam a bandeira de uma forma que eu acho errado. Só que eu também tenho eu tenho assim, a percepção de que não são todas que levantam a bandeira de forma errada. O feminismo é legal. Eu acho que tem que se ter, sim, o feminismo. Só que você tem que ter o feminismo do mesmo jeito que era um machismo. Eu acho que tem que ter o machismo e tem que ter o feminismo. Mas, na verdade, acho que não tem que ter nada, não. Se você parar para pensar, vamos parar para pensar. Não tem que ter, isso é verdade. Não tem que ter, não. Por acaso, já li muito, já pesquisei muito.
classifica-se na mesma assim, porque Sim. há homem e mulher. Há coisas que não se pode trocar. É assim, a vida é assim. Há homem, há mulher. Não queremos estar aqui a misturar. A meu ver, o feminismo hoje já não é de querer eu quero o mesmo salário que o homem, eu quero os mesmos direitos que o homem, porque aí podemos estar a discutir ir à tropa. Porque é que então a mulher não tem que ou não tinha que ir à tropa? Para mim, o feminismo é nós podermos escolher o que é que nós queremos ser, sem julgar. Mas o feminismo também entra no homem, porque o homem também tem esse direito. Sim, mas aí Ele um pode homem chorar. machismo. Não, um homem que chora não é por causa disso que é menos homem. Sim, o feminismo, claro. Se formos a ver o que é que realmente é o feminismo, o machismo é tudo ao contrário. Também Sim. há mulheres machistas. Sim. Então, é porque eu estava pensando numa coisa e falando outra. Eu estava pensando em machismo e feminismo. Na verdade, não tem que ter machismo nem feminismo. É a feminilidade e a masculinidade. Eu acho que isso tem que ter. Agora, o machismo, o feminismo, não. Agora também é complicado. A gente dá o conceituar machismo, conceituar feminismo. Conceituar feminilidade e masculinidade. Dar conceitos hoje, eu acho que fica vago. A gente vai começar a falar, a gente vai falar um monte de coisas e às vezes eu vou falar e você vai falar, a gente vai somar, às vezes a gente vai discordar e não chega a conclusão nenhuma. Então, eu acho que não é rotular machismo, feminismo. Eu acho que vou tirar machismo, vou tirar feminismo, feminilidade, masculinidade. Eu acho que o ser humano, falando especificamente da mulher, ela tem que ter voz, tem que fazer o que quiser. E eu vou ganhar mais ou menos do que o homem? Recusa o trabalho, vai para outro. Mostra o seu valor. E a mulher tem valor, assim como qualquer pessoa tem seu valor. Basta que você, né, demonstre e aquele seu valor, lute por ele, para ele ser reconhecido. Então, não vou rotular. Feminismo, machismo... Não vou rotular. Tem que acabar mesmo. Feminino, machismo... Se você parar para refletir... Eu não tinha parado para refletir, estava falando. Mas não. Vamos ver, a definição de feminismo é muito forte. Coisas que... a pessoa se calhar pensa, ok, afinal não é bem isso que eu pensava, porque a maior parte das pessoas, quando falam em feminismo, pensa sempre naquele feminismo que se lutava anos atrás, que era a igualdade, que a mulher não poderia votar, mas isso já acabou há muito tempo. Nós temos muitas mulheres que lutaram para isso, para hoje podermos ter essas pequenas coisas que antigamente não podíamos, porque antigamente sim, podia ser, sim, nós temos que ter esse direito de poder votar, de podermos ir à escola, de podermos estudar. Depois começou aquele feminismo de nós temos que ter a igualdade dos homens e querer... Sim. Pois aí já há aquela discussão, mas então se vocês querem, por que é que também não fazem? Sim. E hoje, a meu ver, para mim, o feminismo é eu poder ter os meus sonhos, ir atrás dos meus sonhos, sem ninguém me julgar, nem como mulher, nem como mãe. Então, aí a gente não precisa nem falar que isso é feminismo ou machismo. Simplesmente você Seria tem seus sonhos e tem ético. que... Não é rotular, né? Sim, Você tem sim. os seus sonhos, você tem que ir atrás deles. É isso. Sim, nem deveria ter uma definição. Isso não é tem que definir senso nada. da pessoa, das pessoas, Isso. do ser humano. Eu quero fazer isso, eu quero fazer tal profissão, eu quero seguir tal carreira, eu quero... É isso, vai e demonstra o seu valor. Não temos que rotular mesmo. Eu estava falando, e depois que eu parei para pensar, eu falei, cara, feminismo, machismo, não vamos rotular. Não temos que rotular. A gente tem realmente que fazer aquilo que a gente quer. Não estou ofendendo ninguém, não estou humilhando ninguém, não estou passando por cima de ninguém. Sou honesto, faço o que quero, independente do gênero. É isso. Mas você é machista? Não. Você é feminista? Não sou nada. Eu sou eu. Você tem que ser você mesmo e fazer o que quer, aquilo que você quer, aquilo que você gosta. É isso. Se tivesse que escrever um capítulo sobre as mulheres, o que é que escrevia? Poxa, tem tanta coisa para falar sobre mulher. E aí, primeiro, quando a gente vai começar a escrever, a gente pensa, eu vou falar sobre mulher, mas eu vou falar sobre o quê? Parte física, parte emocional, espiritual, a alma da mulher. Tem que saber o que tu vai falar sobre a mulher. A mulher mãe, a mulher não mãe, a mulher solteira, a mulher casada. E aí você começa a colocar tudo isso no papel e você vai desenvolvendo. Aí eu falo primeiro de uma mulher solteira, depois eu falo da mulher casada, depois eu falo de uma mulher que teve filhos, depois eu falo, paralelamente, essa mulher solteira, estudando, trabalhando, crescendo profissionalmente.
e aí ela se casa, e o marido também de um lado, e a mulher de outra, casada, cuidando da casa, e geralmente sobra para a mulher mesmo. A mulher cuida da casa, trabalha e está a crescer profissionalmente, e de repente vai ter um filho, né? E aí eu escreveria assim sobre a mulher. Mas eu também teria outras vertentes. A mulher sendo mais sensível, por um lado, do que os homens. A mulher só nos últimos anos que conseguiu uma ascensão social, né, de mais impacto. Até então, por exemplo, nós não tínhamos tido uma mulher presidente do Brasil. Até então, nós não tínhamos tido uma mulher com tal cargo, com outro cargo, enfim. E as mulheres foram conquistando aos poucos. E é isso. Acho que as pessoas têm que ter direito de igualdade. Acho que tem que haver direito de igualdade. Falar especificamente sobre a mulher, não sei, assim, não parei para pensar, falar especificamente sobre a mulher. É complicado. Poderia falar da parte, sei lá, quimicamente, dos hormônios, que mudam o ciclo hormonal todos os meses, e, enfim. Tem muita coisa para falar sobre a mulher. Tem muita coisa para falar sobre a mulher. A mulher é um campo de estudo infinito, né? Se você parar para estudar uma mulher, tu não vai parar para estudar nunca na vida. Eu acho que nem nós, por vezes, percebemos a nós mesmas. Não. E nem os Nem homens se nós. percebem. A gente não se percebe. Eu sou hoje uma coisa e amanhã eu posso ser outra. Ah, poxa, mas você não queria fazer isso, isso, isso? Tá, mas eu não quero mais. Agora eu quero outras coisas para mim. Eu acho que isso é legal, eu acho que isso é vida. Isso tem que ser assim. O que é que diria uma mulher que está a tentar ou quer se reencontrar, reconectar-se consigo mesma? O que é que lhe diria? Olha, dependendo da situação dessa mulher, desligue as redes sociais, pegue a melhor amiga e vai fazer uma viagem pelo mundo, natureza, mar, pensando só em coisas boas, coisas envolventes, fazendo uma reflexão da vida, do que ela já teve e o que ela quer. E volte tempos depois, com a decisão já daquilo que ela realmente vai fazer, que é o próximo passo. O meu próximo passo vai ser isso. Vou fazer isso e pronto. E a mulher não vai ter, às vezes, dinheiro para fazer essa volta ao mundo. Às vezes, a melhor companhia, a melhor amiga não vai ter disponibilidade. E, às vezes, nem ela tem a disponibilidade. Então, tente se encontrar dentro de você mesma. Enquanto você estiver a conduzir seu carro, ouça uma música que você goste, vá refletindo sobre aquilo, bote no papel aquilo que você acha, aquilo que você pensa que está certo, aquilo que você acha que você pensa que está errado, procure melhorar, mas acima de tudo tenha na sua mente que você tem que ser feliz e tem que ter saúde. Então, vai mais um conselho, se cuide, cuide de alimentação, que automaticamente a sua autoestima vai melhorando e você vai tendo novos pensamentos, novos insights, e aí você vai realizando aos poucos tudo aquilo que você quer. Faça uma introspecção. Pare para refletir sobre si mesmo. Acho que isso é importante. A mulher tem que fazer isso constantemente. Constantemente. Na minha vida com a minha esposa, estávamos falando isso hoje, foi tudo muito planejado. Tudo muito planeado, igual fala cá em Portugal. Foi tudo muito planeado. A gente planeou o tempo que a gente namorou, a gente planeou o tempo de casamento, o tempo que a gente esteve sem filho, a gente planeou a primeira filha, no caso, o primeiro filho, mas nasceu uma menina, e aí a gente planeou o segundo filho, que nasceu um menino. Foi tudo planeado. E a gente tem toda uma base familiar por parte dos pais dela e por parte dos meus pais. Eu acho que isso é muito importante. Então, nós temos um casamento sólido por causa desse conjunto. E aí a gente pegou, por exemplo, um casal de amigos que se separam e voltam a todo momento, que há traições e que tem filhos. Não estou aqui para julgar ninguém, só estou falando que pode ser que tudo isso aconteça por falta de base familiar e por falta de planeamento. Se eles tivessem planeado toda a vida deles antes, eu acho que metade desses problemas eles não estariam tendo. E se eles tivessem uma base familiar sólida, principalmente de ambos os lados, eu acho que a outra metade desses problemas eles também não teriam.
A mulher vai casar porque engravidou. Eu acho isso que não precisa casar porque engravidou. Acontece muito. Mas eu também acho que eu, enquanto pai, eu vou falar para minha filha, e enquanto educador também vou falar para meus educandos, previne a gravidez. Mas antigamente, de repente, a mulher dava o golpe da barriga, né? Engravidava para casar logo. Eu acho que isso não funciona. Então, previna a gravidez, não fique grávida. Se ficar grávida, não case por estar grávida. Case porque tem certeza que você encontrou o parceiro ou a parceira certa. Case por isso, não por gravidez. E planeia tudo que você quer e que você consegue, realmente você consegue. Quer ficar sozinha? Poxa, ótimo, mas ainda é julgada por isso. Quer casar? Poxa, ótimo. Às vezes você casa por casar, só para sair de uma situação de solidão. Percebe? Então, acho que isso não tem muita chance disso dar errado no futuro. Então, acho que as coisas têm que ser bem planeadas. Agora, não é porque eu estou planeando que isso vai acontecer também. Né? Você pode planear uma coisa e lá na frente acontecer outra completamente diferente. Faz parte. Mas a vida é pensar assim. nas decisões que se vai tomar e não tomar as decisões só porque tem que ser, só porque a sociedade diz, Exatamente. só porque os outros esperem alguma coisa de uma pessoa, ou porque é normal, o tradicional. Tradicional. Mulher de 25 anos, saiu da faculdade, começa a namorar, 30 anos casa, no máximo 33, 35 anos já tem 1 ou 2 filhos. Esse é o normal perante a sociedade. Mas é o que a mulher quer? É o que aquela mulher quer? Né? Aquela mulher quer ter filho naquela idade? Aquela mulher quer casar naquela idade? Eu casei muito tarde. Eu planejei isso. Eu planeei meu casamento. Falei, não vou casar antes dos 30. Eu vou cuidar muito de fazer tudo que eu tiver que fazer para quando eu casar, eu não precisar fazer aquilo porque eu já passei por essa fase. Então, eu planeei tudo isso. Eu casei depois dos 30 porque eu planeei. É verdade, depois dos 35 que eu casei e tive o meu primeiro filho depois dos 40. Não vou entregar a minha idade, não. É muito Botox. O Botox está a ajudar. O Botox está a ajudar. Não, mas acho que é importante de mencionar estes pontos, porque nós também estamos numa geração que é tudo assim muito rápido e cada um quer viver a sua vida e já ninguém quer se apegar. Por vezes eu pergunto-me, será que é por medo de se anular? Eu falo principalmente nas mulheres. É aquela ilusão do romantismo que já sempre se ouviu que afinal não é. Por isso, por vezes também fica assim a questionar porquê que hoje as pessoas já não se querem apegar uma à outra. É cada um quer viver a sua vida e não um compromisso. Às vezes é fragilidade, né? Que às vezes eu vou me apegar a você e de repente você vai me abandonar, eu vou ficar aqui largado, sofrendo, principalmente hoje em dia nas redes sociais, que você só pode postar coisas felizes, alegres e bonitas. E eu acho isso, às vezes, banalizar as coisas. Eu acho que a gente não tem que banalizar nada, assim também como a gente não tem que dar super valor às coisas. Acho que você tem que fazer aquilo que você quer na hora que você quer. E na hora que você também está preparado, que às vezes você não está preparado. Eu quero isso, mas não estou preparado para isso. Então, também há grande chance de dar errado. Tanto para um casamento, quanto para um emprego, enfim, para várias vertentes da nossa vida. Mas é isso, a gente tem que se preparar para tudo. Hoje em dia, o mundo está tão banalizado, né? As redes sociais julgam, né? Eles julgam a gente. Eu acho que a gente não se deve deixar ser julgado por ninguém. Não estamos aqui para julgar ninguém e nem para sermos julgados. E eu acho que você tem que fazer aquilo que você quer, aquilo que você gosta. E no seu tempo. Não tem que também ultrapassar tempo. Não tem que adiantar o tempo, não tem que retardar o tempo. Tu tem que fazer aquilo no tempo certo. Acho que tudo tem um tempo certo. Há tempo para plantar e há tempo para colher. Tem que ser assim. Eu acho que tem coisas na vida que não muda. Não muda. Vai ser sempre assim. Sim, porque há pessoas que às vezes têm medo de estarem a perder
o comboio, como se diz, não é? Sim. Pensar que aos 30 já tem que ter uma carreira, aos 40 tem que ter um marido, ou tem que estar casada, aos 50 já tem que estar quase aposentada. Sim. E também há muito essa pressão da Ainda há. sociedade. Ainda há muito essa pressão de ter que ser tudo rápido e não mais tarde. Nós temos casos de sucesso de tudo, se falarmos agora em geral, de pessoas que aos 50 anos, exemplo do McDonald's, fundadora Sim. McDonald's, Sim. foi antes da aposentação que construiu o império. Sim. Mas nisso não se fala. Esqueci. O Brasil, por exemplo, até hoje nunca ganhou um prêmio Nobel. Uhum. De repente, o primeiro prêmio Nobel do Brasil começou a escrever um livro depois dos 50. Uhum. Ainda não ganhamos, mas pode ser que daqui a alguns anos essa pessoa ganhe. Não é só o caso do McDonald's, não. Você tem também do KFC. Também, né? 70 tinha, acho. E tem infinitos exemplos, assim, que as pessoas depois dos 50... E isso em outra época, né? Claro, Lá estamos a atrás. falar. Hoje em dia, a pessoa de 50 anos ainda é super nova, né? A pessoa de 50 anos hoje em dia é super nova, tem a cabeça boa. Não é mais igual era antigamente, não. Pessoa de 50 anos hoje ainda faz muitos planos. Meu pai vai fazer 90 anos e ele tem planos para daqui a 10, 15, 20 anos. É isso aí, eu falo, até isso, tem que ser. Minha mãe, ela já não tem muito plano, não. Também vai fazer 90 agora. Não tem muitos planos, não. Ela é que ela vive a cada dia. Totalmente independente, fisicamente, mentalmente muito boa, tanto ela quanto ele. E então, ele tem planos para fazer muitas coisas ainda. E tem que ser assim. Tem que ser assim. Se você, com 20 anos, tem planos para fazer um monte de coisa, de repente você morre 2 dias depois, por que ele, vai fazer 90 anos, não pode ter planos para daqui a 10, 15 anos? Ele pode morrer hoje, amanhã, pode morrer daqui a 10, 15 anos, né? E ver os planos dele que ele fez sendo realizados, concretizados. Né? Quem diria que, de repente, eles iam fazer 90 anos? Isso é. Há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, eles falavam, será que eu chego aos 90? Vou nem fazer mais planos porque eu não vou chegar aos 90. Vou parar minha vida aqui, vou me aposentar e vou ficar trancado dentro de casa assistindo televisão. Se ele pensasse assim, de repente ele não chegaria aos 90. Isso é Aí ele continuou tendo planos, sonhos e sempre tentando realizar. E hoje vai fazer 90 anos e realizou uma grande parte dos sonhos dele e está a fazer planos para os próximos anos. E eu sigo os mesmos passos. Esses são os meus próximos passos. Fazendo vários planos. Muito bom, muito bom. Eu espero também que toda a gente que nos ouviu, que parou um momento para pensar, para refletir o que é que realmente quer, quais são os próximos passos. Espero bem que os próximos passos não seja a consulta só do Botox, mas também um passo na alma. Um passo na alma, no espírito. Que a pessoa chegue com a autoestima elevada até mim. Eu não quero pegar aquele paciente com a baixa estima, destruído por dentro. Por fora eu corrijo, mas por dentro, não. Por dentro não dá para corrigir. Isso aí é um psicólogo e uma autoanálise. E uma boa leitura. Né? Um bom vinho. Né? Bom vinho. E outra, já agora, para já estamos a encerrar. Sim. Eu fui professor durante muitos anos de bioquímica, matéria que os alunos odiavam, que já entravam na sala de aula falando que ia ficar reprovado e que a matéria era ruim. Por isso eu desenvolvi este livro, Bioquímica Geral e Básica, para os alunos de todas as áreas da saúde, que tem aula de bioquímica. Esse livro hoje ele está na Amazon, de forma digital, porque ele vai sair a 2ª edição agora, que vai ser reeditado, e vai sair mais 4 capítulos e vai ser colorido. E aí, nessa época, a editora me pediu um poema para eu fazer, para uma antologia que teve, Entre o Sono e o Sonho. Eu fiz. O nome do poema, inclusive, se chama Entre o Sono e o Sonho, e fala a história da minha família, que é uma... Não sei se você conhece, mas no Brasil tem uma região de seca, que é o Sertão, o Nordeste. A minha mãe veio de lá para tentar a sorte na cidade grande. E aí eu falo... O meu primeiro poema foi sobre isso, sobre a minha família. E aí eu fiz um poema atrás do outro, que aí acabou na formulação deste livro, Palavras Cantadas. Por que Palavras Cantadas? Porque são poemas que falam a alma, que cantam. E esses poemas que cá estão, eles provavelmente vão se tornar músicas.
Então, isso aqui são verdadeiras letras de músicas que a gente vai aos poucos buscar a pessoa certa para cantar, gravar isso daqui. E no meio disso tudo, eu como pai né, de família, sou exemplo para os meus filhos. E aí a minha filhinha, na época, tinha 7 anos, ela falou, pai, também quero escrever um livro. E aí eu falei, vamos escrever um livro. E aí ela foi e escreveu esse livro, A Malta da Quinta, que é a história do meu pai, que vai fazer 90 anos, com a minha mãe, que vai fazer 90 anos, lá na quinta que eles têm no Brasil, que a gente chama de sítio, né? Que tem vários animais. Então, ela escreveu a história da vovó Dedé e vovô Mimi. Na época, ela estava com 7 anos, hoje ela está com 9. E aí, a editora pediu para ela dar continuidade, fazendo livros infantis, porque uma criança tem um apelo maior. E aí, ela, como sendo criança, não quis assumir essa responsabilidade. Eu não posso obrigá-la também. E aí, eu assumi a responsabilidade do segundo livro, que vai ser lançado agora também na Feira Internacional do Livro de Lisboa, no dia 22 de junho, que é o nome do livro é Um Dia na Praia, que conta a história de um dia na praia que eu fui com ela. E ela começou a me fazer um monte de perguntas sobre a praia, sobre a natureza, sobre o peixe, e eu fui respondendo, porque eu sou biólogo, dou aula disso há muitos anos, e aí eu coloquei esse Um Dia na Praia no papel. Paralelamente a isto, já estava sendo escrito também e finalizado o livro O Próximo Passo, que eu fiz com a expertise da minha esposa, que é psicóloga, falando de relacionamentos, que vai ser lançado agora também. Também na Feira do Livro. É isso. Muitos lançamentos. Muitos lançamentos, muitas coisas boas para vir, né? Muito trabalho em Portugal, no Brasil e provavelmente e num futuro próximo em França e Suíça. Espero te visitar lá na Suíça. E pode vir assim, sim. E em Luxemburgo também. Estamos nos preparando para isso. O nosso próximo passo vai ser esse. Uma viagem por Europa. Uma viagem pela Europa. Já é um próximo livro para a menina. Pode ser. Pode ser, quem sabe? Não me dá ideia não, hein? Muito bom, obrigada. Olha, eu que te agradeço imenso mesmo. Para termos aquela perspectiva também de um homem que todos os dias trabalha com uma mulher. Tem as mulheres em casa e que nós, por vezes, precisamos de também ouvir o outro lado para não também acharmos sempre que nós é que temos razão, porque também não é sempre assim. Eu tenho uma frase que eu falo o seguinte, para qualquer situação da vida, existem 3 formas certas de se fazer qualquer coisa. Existe a que você pensa, a que eu penso e a forma verdadeira de se fazer. Então, nem sempre você tem razão, nem sempre eu tenho razão, né? Existe uma terceira opinião que, de repente, vai contra a sua e contra a minha. Então, para qualquer coisa na vida, tem que pensar o que tu vai fazer, se está certo ou se está errado. E nunca pensar que você é 100% certo ou que também você é 100% errado. E ter a humildade também de sempre poder voltar atrás e falar que está errado né, e tentar o caminho certo, fazer a coisa certa. É isso. Agradeço imenso o papo, foi muito bom estar aqui com você. Era uma coisa que eu já esperava há algum tempo, né? Sim, obrigada eu. Espero termos próximos encontros. Sim, tá bom? teremos de certeza a falar sobre assuntos mais estética. Falar mais sobre social. mulheres. Sim. É. Sim, obrigada.